Uberaba. Todo mundo, a gente está aqui no Sinasef com os companheiros de outras entidades federais de educação, está aqui com a Zubra, com o Andes, para a gente poder debater esse projeto, né, que foi apresentado aí para nós, que é extremamente nefasto, né? Meu nome é Camila, sou Camila Marques e estou como coordenadora geral do Sinasef. Sou Toninho, coordenador geral da Fazubra. Eu sou Evelyn, sou secretária-geral do Andes. Bom, acho que a gente estava reunido agora mesmo, né, inclusive, para poder fazer essa discussão, e a gente começou fazendo análise do que significa esse projeto, né? E aí já tem aparecido, inclusive, nas redes sociais, uma série de trocadilhos, né, do futurice com privatize-se, com capitalize-se, enfim. É um projeto muito ruim, né? É um projeto que, na verdade, traz a lógica toda do setor privado para a educação pública, né? Coloca a organização social como meio de intermediar, mas ele mostra de cara que veio, né? Assim, os eixos centrais dele, empreendedorismo como um dos eixos, a própria capitalização, então, na verdade, o governo está se desobrigando da educação, já faz um corte de verbas da educação, a gente vem de sucessivos ataques, sucessivos cortes, né? E fala para a gente que a gente tem que se virar no setor privado, como jeito de captar recurso, né? Isso, enquanto instituição, é péssimo para a lógica das entidades. E para nós, trabalhadores, isso representa precarização do trabalho ainda mais absurda, né? Quando fala em empreendedorismo, na verdade, o que tem se colocado, que a gente tem visto, o Uber Eats é chamado de empreendedor. Trabalhador que passa de bicicleta entregando comida é empreendedor. Não, é um trabalhador precarizado, é uma relação precarizada de trabalho. Então, na verdade, né, tinha colocado a reforma trabalhista no serviço público, para a educação pública. Né? Quando foi aprovada a reforma trabalhista, muitas vezes os companheiros estavam achando que era algo para o setor privado. E não é, ela chegou para a gente, ela está colocada para a gente, né? E agora, de uma vez, em um pacote apresentado com esse programa, o Privatize, que é o programa do governo. Eu acho que o que me chamou a atenção na apresentação do governo, primeiro que o governo parecia que estava vendendo um produto, não apresentando um projeto de reforma da educação. Né? Dentro dessa lógica que a Camila colocou, o centro do empreendedorismo, né, apresentando os estandartes, as empresas que podem investir dentro da universidade e ganhar dinheiro. O pior de tudo isso para nós, técnicos administrativos, é que eles chamam a atenção como um modelo bem-sucedido a EBSER nos hospitais universitários, que para nós foi, na verdade, a destruição do hospital universitário, além de criar dentro do mesmo segmento de trabalhador em situações diferenciadas, tanto de salário quanto condições de trabalho. Então, isso é muito ruim. E o segundo elemento disso tudo é que, nesse debate, em nenhum momento se discute o segmento técnico-administrativo dentro do projeto. Se fala dos docentes, se fala dos estudantes, mas não se discute a situação dos técnico-administrativos, e quando se discute, as organizações sociais serão responsáveis pelo corpo administrativo, criando, inclusive, condições de demissão desses próprios trabalhadores, a exemplo da reforma, do projeto que está sendo colocado, da estabilidade do serviço público. Então, é um modelo muito ruim, e para nós que somos mais antigos nesse processo de luta dentro da universidade, não é um modelo novo que está se apresentando. Na década de 90, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, apresentou um projeto através do ministro Besser Pereira, que é muito parecido com esse, que na época chamava publicização das universidades públicas. Ou seja, era a entrega das universidades públicas ou para as organizações sociais ou para empresas sem fins lucrativos. É o mesmo modelo, com um novo formato, né, que piora e precariza, como a Camila colocou, a nossa situação na universidade e que definitivamente busca entregar a educação para o mercado. Então, para nós, o que a gente está identificando, né, além de concordar com os companheiros da Fazubra e do Sinasef, é que esse é um projeto que, partindo do pressuposto que a educação é uma mercadoria, né, é uma mercadoria como outro qualquer, e tem que estar no mercado
ser vendida, né, e dar lucro para alguém, partindo desse pressuposto, esse é um projeto que ele mexe na gestão de pessoal da universidade. Então, apesar de eles separarem o projeto por eixos, na verdade tem implicações para a política, para a gestão de pessoas em todos os eixos, né? É um projeto que mexe na estruturação do público, né, da entidade pública, porque ele pode subordinar a entidade a organizações sociais ou a fundos, né? E é um projeto, obviamente, que condena por absoluto o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Então, ele atinge a Constituição nesse e em outros pontos, né? Então, a gente acha bem importante salientar que, por exemplo, na questão de pessoal, o projeto ele é gravíssimo, né? Primeiro porque ele deixa a possibilidade de contratação de pessoal via organizações sociais. E a experiência das organizações sociais, elas já são bem difundidas no Brasil e com uma avaliação bem negativa também no Brasil, a ver o que aconteceu com a saúde básica em vários estados brasileiros que foram entregues a organizações sociais, né? Segundo, que também na política de pessoal fala que os servidores vão poder ser cedidos para organizações sociais, né? E a avaliação desses servidores, se tiver algum problema lá na organização social, ele volta para a instituição pública. Então, quer dizer, ele faz alguma coisa lá e aí depois é a instituição pública que vai ter que fazer uma avaliação desse servidor, sem ter acompanhado, inclusive, o processo. Tem algo que é gravíssimo, que é a possibilidade dos servidores, e aí quando eu estou falando de servidores, pegando professores e técnicos administrativos, mas especificamente agora dos professores, poderem ficar exclusivamente com, por exemplo, pesquisa ou com ensino. Então, isso para nós é a total quebra do tripé, a total quebra da nossa carreira, né? Da carreira dos professores, né? E aí tem coisas graves, como a cessão de patrimônio para organizações sociais. Esse é um projeto que ele é lançado em cima dessa nebulosa propaganda que o governo Bolsonaro vem fazendo, que o governo Temer já tinha começado, mas que o governo Bolsonaro vem intensificando contra os serviços públicos, falando que são locais de má gestão e de corrupção, mas ele também é um projeto que, acima de tudo, possibilita também a má gestão. Porque, por exemplo, as organizações sociais, segundo esse projeto, elas não precisam passar nem por uma licitação. Então, como que você faz o convênio com uma organização social que ela não precisa passar por uma chamada pública, como diz? Então, que transparência é essa que o governo está propondo? E, a mais, um projeto que vem absolutamente autoritário, de cima para baixo, sem nenhum diálogo, nem com os atuais gestores, nem com a comunidade acadêmica, nem com os segmentos que compõem as instituições de ensino, né? Então, é um projeto de fato, na nossa avaliação, que não existe termos de negociação nele, porque tudo que está posto é para desestruturar o público, né? E acabar com a universidade, os institutos federais e os Cefetes. Bom, a gente lembra o pessoal que está aí assistindo, a gente está recebendo aqui mensagem, estamos assistindo vocês, estamos vendo vocês, para mandar as perguntas, os comentários, para fazer interação aqui com a gente também, é bacana. Acho que é importante colocar essa questão da OS, que o Toninho bem trouxe, né, da organização social, vem desde a década de 90, o governo Fernando Henrique faz uma grande abertura, né, dizendo que esses setores é que têm que ser responsáveis pelas funções sociais do Estado, né? Então, é tudo para o terceiro setor. Na época foi um boom de ONG do terceiro setor. E eles ainda tinham acho que tem uma diferença para agora, porque eles tentavam escamotear, né? Eles tentavam colocar como sendo algo de fato sem fins lucrativos. E agora a lógica do projeto é completamente outra. É capitalização, empreendedorismo, é buscar o lucro. Sendo que isso é o contrário à lógica de educação, né? A lógica do lucro, ela não pode ser a lógica social da educação, elas não dialogam. Eu acho que é importante dizer, né, eu sou professora do IFG, que o estado de Goiás, ele começa com a lógica das OS na educação, né? Ele tentou implantar as OS na educação. E é bem isso que Evelyn fala, é uma verdadeira máfia que estava colocada. Inclusive, o Ministério Público interveio várias vezes, né, para não deixar alastrar a lógica das OS na educação, porque eram empresas, muitas vezes com base em apadrinhados políticos,
Não é à toa que o estado de Goiás, né, passa também por um processo de militarização da educação, junto com o processo das OS e com o processo de crescimento das milícias, né? Tudo muito interligado. Então, você faz um convênio público, repassa dinheiro, algo que mal tem fiscalização e deixa esses setores tomarem conta da educação. Não é à toa que a gente tem escolas extremamente precárias, sucateadas do estado de Goiás. A verba que é repassada, né, para essas organizações não é uma verba que atinge a educação de fato. Então, você tem uma verba sendo destinada à educação e quando você chega para olhar a escola, você tem escola de barracão, você tem escola em container funcionando. Então, assim, é isso que está se querendo nacionalizar, é isso que está se colocando nesse projeto como perspectiva para a gente. E eu acho que é importante que se diga, é importante que estão os dois segmentos aqui da nossa categoria, que está colocado é demissão. Que está colocado é não contratação de novos funcionários públicos, a gente já vem isso sendo trabalhado como lógica de governo, né? De não contratar, não garantir estabilidade para o que já estão e não contratar. Agora, o carreirão, por exemplo, que já tinha sido colocado para os técnicos administrativos, né? É simplesmente contratar trabalhadores precarizados, trabalhadores terceirizados. Teve um companheiro na nossa plena que ele falou, a gente nem usa o termo todo, né? A gente fala trabalhador terceirizado, é técnico administrativo terceirizado que a gente tem. As funções que eram historicamente feitas por técnico administrativo nas nossas instituições estão sendo feitas por técnicos administrativos terceirizados. E agora é para chegar também para os professores terceirizados, né? O objetivo desse projeto é esse. A gente já vê alguns balões de ensaio nisso. O Gabriel da CNTL tem lembrado muito, né, de um projeto que foi colocado em Ribeirão Preto, professor Uber, né? Então, você chama o professor em cima da hora por aplicativo para poder dar aula, né? A gente teve também pregão de professor, contratação de professor por licitação com menor preço. Isso não pode ser colocado como lógica para a educação. E tem colegas que, infelizmente, veem isso, não, mas isso é para os próximos que entrarem, não é para a gente. Bom, está vindo aí um outro projeto de lei para tirar a estabilidade, né? Avaliação de desempenho, todas essas questões. Então, está colocado para a gente, a ameaça é demissão e extinção mesmo da educação pública como a gente conhece, da lógica que a gente conhece. É privatizar por completo as instituições que a gente tem hoje. Para nós também tem um outro elemento que a gente acha que é extremamente danoso e perigoso esse projeto, que é o aspecto pedagógico, né? Em vários momentos do projeto, você vê que a autonomia pedagógica ela vai estar ameaçada. Primeiro, porque o professor, para ele exercer a sua função, que é feita a partir do tripé do ensino, pesquisa e extensão, ele vai ter que ser um empreendedor. Ele vai ter que captar recursos para poder fazer a função que lhe cabe, né? E nesse captar recursos, é óbvio que o mercado tem interesses diferentes na produção do conhecimento. Então, algumas áreas vão ser atrativas para o mercado e para as empresas, e outras áreas não serão atrativas para o mercado e para a empresa. Então, isso para nós atinge a nossa autonomia pedagógica, no sentido de que a gente vai ter que produzir dentro da universidade para atrair investidores, e não produzir o que é a função da universidade pública para o desenvolvimento da sociedade, né? Para o desenvolvimento de políticas públicas, para um conhecimento que seja de fato socialmente referenciado. Então, hoje nós, instituições públicas de ensino, somos responsáveis por mais de 90% das pesquisas no Brasil, mas se esse projeto for de fato implementado, será que essas pesquisas vão estar garantidas? Será que existe interesse em manter estudos e pesquisas e projetos de extensão, por exemplo, com favelas, com periferias, com quilombolas, com indígenas, com mulheres, com LGBT? Será que alguém vai querer financiar esse tipo de pesquisa? Então, sem financiamento, nós não vamos poder fazer isso? Então, para nós, atinge absolutamente a possibilidade da livre produção do conhecimento. Ao contrário do que o governo diz, a universidade não é um espaço homogêneo. É um espaço repleto de contradições, de divergências, de diferentes posições, e a gente acredita que a universidade tem que ser isso mesmo. Quem quer homogeneizar a universidade é justamente o governo Bolsonaro, através desse projeto do Ministério da Educação, porque ele quer que na universidade só caiba a pesquisa e o conhecimento que interessa ao mercado, né, ao setor financeiro e aos empresários, e não conhecimentos que possam servir
a população como um todo e a população mais pobre em especial, né? Então, a questão da autonomia pedagógica, de subordinar a produção do conhecimento aos interesses do mercado, né? De subordinar os próprios professores e técnicos administrativos. Nós achamos que esse é um elemento também extremamente perigoso desse projeto, né? O governo está, nesse gancho que alguém está falando, acho que o governo aumenta a desigualdade do país, né? Aumenta a desigualdade, até porque a universidade vai passar por um novo modelo, uma nova concepção, que não é atender e resolver, apontar os problemas, tentar resolver os problemas da sociedade, né? Vai começar a pesquisar centralmente para captar recursos junto às empresas. Então, evidentemente, não é um projeto que nos atende. Eu acho que é esse debate que nós podemos fazer com a categoria e com a população, porque não é só os trabalhadores que serão atingidos dentro desse processo. Mudar o modelo da universidade, afastar a classe menos favorecida, mais desfavorecida do país, das universidades públicas. Então, muda conceitualmente o que se pensa de educação do país, de expansão de universidade, né? É um ataque frontal. Paralelo a isso, o que a gente acompanha são os ataques às entidades sindicais para não ter força de enfrentamento, de mobilização junto à população. A gente falou da estabilidade aqui, mas caminha também o projeto ainda de cortar, né, a contribuição dos associados ao sindicato. Então, o sufocamento, o estrangulamento do movimento sindical nas universidades no país como um todo, para que a gente não possa ter força para fazer esse processo de enfrentamento aos ataques que estão colocados. Para nós, cabe, como a Evelyn colocou, não só estudar esse projeto, né, mas a gente apresentar um projeto que dialogue com a sociedade. Eu acho que é esse debate central. Que modelo de universidade a gente quer? O que a gente entende por instituição pública socialmente referenciada? Qual é o debate que a gente tem que fazer com a sociedade para que essa, inclusive, possa se empoderar e entender que a universidade é um patrimônio público, é um patrimônio nosso, que não dá para entregar para a iniciativa privada e para o mercado. Chegaram algumas interações aqui, o companheiro Rafael Missiunas, ele fala: o futuro deveria se chamar privatizes. É o desmonte das políticas públicas de educação com fins sociais para atender exclusivamente aos interesses do mercado. Está corretíssimo na leitura. Os trocadilhos estão rolando aí. Privatize-se, futurize, passado-se. É isso mesmo, é essa lógica que está colocada. E chegaram duas perguntas aqui para nós, né? O Arthur Jardilino pergunta: as OS gerenciariam apenas os serviços de limpeza e vigilância ou também os técnicos administrativos da educação? É o fim da nossa carreira? Né? É uma pergunta. E a outra pergunta, do Museu de Afonso e Mariana: como vocês estão vendo a perspectiva de luta? Tem previsão de greve para enfrentar esse projeto? Eu acho que tem essas questões aí para nós. Então, nós estamos entendendo o seguinte: primeiro que é muito importante que as pessoas entendam o seguinte: serviços de limpeza e de vigilância, assim como já uma parte dos técnicos administrativos, eles não são serviços, eles são trabalhadores, né? Trabalhadores que realizam uma atividade na universidade, assim como os professores realizam uma atividade, né? E na maior parte das nossas instituições de ensino, em todas, elas já são terceirizadas, né? Então, é muito importante, eu sempre brinco com meus alunos que, como eles entraram numa universidade, que parte dela já era privatizada, já é terceirizada, eles acham que sempre foi assim. E é importante porque a FASURA resgate um pouco que os diferentes governos foram atacando, por exemplo, os técnicos administrativos, diminuindo, extinguindo cargos e funções permanentes, e por isso foi terceirizando. Então, isso que começou pelos técnicos, na nossa avaliação agora, se amplia para os técnicos administrativos, porque as organizações sociais elas vão ser alternativa diante da suspensão de concurso que o governo já cansa de anunciar que vai ter. Vai ser alternativa para a contratação dos técnicos administrativos, inclusive de terceiro grau, e dos professores, né? E o que eu acho que me parece que é importante? Que a gente seja capaz de articular esse projeto da educação do governo com os outros ataques que estão em curso. Então não tem como falar desse projeto e desconsiderar, por exemplo, a reforma da Previdência.
que ao atingir um montante significativo de servidores técnicos administrativos e professores, vai levar a uma enxurrada de saída das nossas instituições de ensino, porque as pessoas vão se aposentar para não serem pegos pela nova reforma, né, ou pelo menos na expectativa e na esperança de não serem atingidos pela reforma, e sem concurso público, quem vai substituir? Quem vai fazer o trabalho dos técnicos? Quem vai dar as aulas que a gente não vai ter mais professor? Possivelmente, por a lógica desse projeto, professores contratados por organizações sociais. E ainda tem um elemento grave aqui, porque nos cargos de coordenação e gestão, eles sequer falam aqui nesse projeto que tem que ser funcionário público. Então, isso é que abre a brecha, inclusive, para que os nossos chefes imediatos, dentro das universidades e dos institutos federais, não sejam mais eleitos pelos pares, como são hoje. Então, E nem entra através de concurso público. E nem entra através de concurso público. Então, eles podem ser designados pelo Ministério da Educação, o que é gravíssimo, né? Porque é gravíssimo. Eu acho que bem resumiu aí a ópera, né? É o desmonte do serviço público. Total desmonte. Primeiro, sobre a carreira, a gente teve uma reunião recentemente no Ministério da Economia, onde há um projeto de fazer o carreirão. A Camila colocou muito bem aqui na sua primeira fala. Então, o conceito de carreira, da forma que a gente entende, está num processo também de desmonte. E é esse quebra-cabeça que a gente precisa montar. Acho que a Evelyn foi precisa disso. As coisas não estão desconectadas, as coisas estão em sintonia. É o fim da carreira, é o fim do papel do Estado, é o fim do serviço público, como a gente entende o serviço público, né? É o fim da democratização da educação do país. Então, assim, há um modelo em curso que tenta transformar a educação nesse país num grande negócio. E negócio você não entende como instituição pública socialmente referenciada na população. Você entende como organização social que precisa dar lucro, que precisa ter o seu tempo de existência, né? E que está colocado dessa forma a partir desse governo. Portanto, nós hoje estamos preocupados em resistir a esse processo. Nossa tarefa aqui é resistir a esse processo, garantir o que a gente construiu até o momento e dialogar para que a gente possa avançar num período futuro. Então, acho que as duas perguntas são perguntas bem fortes, bem contundentes e bem de acordo com o que a gente está precisando nesse momento, né? De força e de contundência. Quando fala da questão do trabalho dos vigilantes, dos trabalhadores da limpeza, é isso, são tarefas que a gente entende, são trabalhos que a gente entende, que são também serviços essenciais. Uma escola não funciona sem o serviço de limpeza, ela não funciona sem o serviço de vigilância, ela não funciona sem uma série de outras funções que, com o passar do tempo, foram deixando de ser feitas por trabalhadores concursados, estáveis para ser feitas por trabalhadores terceirizados, né? Que não começa agora, né? Isso, né, resgata de novo o período da década de 90, o desmonte que foi feito naquele período. Desculpa, não que isso. E o ataque que foi sendo colocado, que foi sendo cada vez mais naturalizado, né? Então, hoje a gente praticamente vê os trabalhadores nessa função como trabalhadores terceirizados. E aí toda dificuldade de mobilização, toda dificuldade de luta, trabalhadores que, por vezes, você vê a mesma pessoa na instituição por muitos anos, sem direito de férias, né? Porque sai de uma empresa e entra outra empresa sem receber pagamento. E aí, quando fica sem receber pagamento, o serviço fica atrasado, mas por vezes sequer os trabalhadores conseguem mobilizar, fazer greve, fazer luta, mesmo sem receber salário, porque estão na expectativa de ser recontratado por outra empresa. Então, é uma lógica muito perversa, né, que está colocada para esses trabalhadores e que agora tem uma perspectiva de generalizar. Quando a gente fala também, né, dos professores Uber, né, tem gente que pensa, poxa, mas é uma coisa prática, eu já ouvi isso até da aluno, é uma coisa prática. Se o professor faltou, se o professor está já testado, e isso tem sido cada vez mais comum, porque a gente está adoecendo, né? Os técnicos administrativos, os professores, os trabalhadores da educação estão adoecendo. Infelizmente, tem virado algo mais comum. A solução do governo não é melhorar as condições de trabalho, as condições dos trabalhadores da educação para que a gente não adoeça. A solução que ele propõe é contrata um trabalhador terceirizado para poder ir lá tapar buraco. E
por vezes as pessoas acham, mas isso é bom que o estudante não fica sem aula. Isso é péssimo. Porque a qualidade dessa aula, primeiro que isso está sendo feito com cada vez mais frequência, né? Não é algo pontual. A gente tem adoecido com cada vez mais frequência, a gente se ausenta, então não é algo pontual. Se você chama um professor Uber, além dele ter um trabalho precário, além dele... Ele não teve condição de preparar aquela aula, ele não teve condição de planejar aquela aula, ele ficou sabendo 5 minutos antes que ele ia dar aquela aula. Tem toda uma parte do nosso trabalho que não aparece, mas que é fundamental para que a gente garanta uma educação de qualidade. E ainda tem uma outra coisa por trás disso, né? Que quando fala vamos contratar um professor, tem que se colocar como sendo algo neutro, ou vai contratar uma instituição, uma entidade, uma OS, tem de se colocar como algo neutro. Esse é o governo que fala o tempo inteiro, né? Que colocou o tempo inteiro que a gente doutrina nas escolas, mas que quem vem com a doutrina fechada é ele, quem vem com a doutrina amarrada de posição para educação é ele. Então a gente sabe bem qual vai ser o tipo de projeto, o que vai ser passado em sala de aula, quem vão ser as pessoas que vão ser contratadas e que vão ser recontratadas. Não é com uma perspectiva neutra de educação, é com uma perspectiva de educação conservadora, à direita, é com uma perspectiva de educação que não é o projeto que a gente precisa para poder pensar os nossos problemas sociais, é com a lógica de apassivamento, é com a lógica de militarização, é com tudo isso que vem nesse contexto, nesse pacote aí pra gente. Uma coisa que a pessoa está perguntando aqui, é porque tem umas perguntas aqui, tem algumas do Mário Santos, né? Do Paulo também, Infante, falando da questão da adesão voluntária ao projeto, né? Que eles estão perguntando aqui. Então, vejam, é a mesma falácia do que foi a EBSER, é muito parecido, né? Você adere, você é livre para aderir, mas se você aderir, você não vai ter verba. Então, isso não é livre adesão, né? Você estrangula as universidades. E esse processo de chantagem começou com os cortes de verbas. O que nós vimos anteontem, acontecer na Universidade Federal do Mato Grosso, de que a energia elétrica da universidade foi cortada, esse corte de energia é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade do Bolsonaro, é responsabilidade do ministro da Educação e do ministro da Economia, que cortaram verbas das universidades públicas, né? Então, as nossas universidades e institutos federais já viviam no limite do seu orçamento, porque nós temos cortes de verbas desde 2015 nas instituições públicas de ensino superior. Então, nós já não vivíamos confortáveis, a gente já vivia estrangulado. Esse corte de verba, ele paralisa as nossas instituições, né? E ninguém pode falar o seguinte, alguém aqui chega para sua concessionária de luz do seu estado, na sua casa, ela só não tem dinheiro hoje não, eu te pago mês que vem. Então, nas universidades é a mesma coisa. E quando você corta a luz de uma universidade, você, em 20 minutos de corte, 1 hora, você pode condenar uma pesquisa de 10, 15 anos. Então, a irresponsabilidade do governo é enorme nisso, né? E é importante que fale o seguinte, não tem adesão voluntária quando você é pressionado pela impossibilidade de funcionar das universidades. Então, a gente acha que isso é uma imposição. E essa consulta que ele está fazendo, que vai fazer, primeiro, é uma consulta que quem garante que ela vai ser correta? Né? Como que essa consulta vai ser feita? Ela está lá no site, você tem que entrar, se cadastrar, tem umas perguntas que você tem que responder, para depois avaliar o quê? Porque para ver esse projeto apresentado ontem, não está explícito se ele vai entrar por medida provisória, se ele vai entrar por decreto, se ele vai ter que ter um projeto de lei, porque tem vários pontos que atingem a Constituição. Então, como que vai ser? Que consulta é essa que o governo está fazendo? Ele está perguntando o quê? Porque uma coisa é perguntar, por exemplo, se as pessoas são a favor de uma organização social na universidade para gerir determinado serviço. Outra coisa é perguntar se os servidores públicos a carreira dos servidores públicos pode ser substituída. Então, assim, como que eles estão fazendo pesquisa se eles nem mesmo falaram como que isso aqui vai ser aplicado? Né? Então, e no momento que a maior parte das instituições estão de recesso, estão de férias, dificultando a nossa possibilidade de mobilização da própria categoria, né? Então, assim, é um conjunto de ações que o governo está fazendo para, de fato, passar de forma autoritária, um pouco exemplo do que ele fez com o EBSER, né? Um pouco do que ele fez também com o Reúne, quando faz uma expansão que não foi discutida com todos os segmentos, né? Só que dessa vez ele não discutiu com ninguém, né? Nem com gestores,
nem com ninguém, apenas da cabeça desse desgoverno. E não recebe as entidades, né? Não recebe as entidades para dialogar. Acho que eu queria colocar um elemento aqui para mim, muito interessante nesse processo, é que esse estrangulamento também faz parte da política do governo. O governo, primeiro, ele ataca as universidades no sentido de desqualificar a comunidade acadêmica da universidade, né? Dizendo que as universidades são de esquerda, tentando fazer a lei da mordaça nos docentes da universidade. No segundo momento, estrangula financeiramente, vai para o caminho do sucateamento que a gente viveu também num período recente, né? Você sucateia as universidades públicas, e depois apresenta um projeto que é a salvação da lavoura, é entregar para o mercado, é captar recursos, é o empreendedorismo para resolver todos os problemas das universidades. Isso retira o papel do Estado da universidade. A compreensão desse governo é que investir na universidade é gasto, colocar dinheiro na universidade é gasto. Para nós é investimento, é um outro conceito de modelo de universidade. Então, há uma diferenciação do entendimento do papel da instituição pública e do servidor público da universidade. O servidor público não pode ser transitório na universidade, não pode ser um Uber, não pode ser temporário. Ele tem um compromisso com a ação social da instituição que ele está colocada. E é essa incompreensão que esse governo tem. Na verdade, esse governo não entende nada de universidade pública, porque, pelo que aponta, não se discute universidade. Queria colocar um elemento que perguntaram aqui, a greve, né? Vocês estão pensando a greve? Como é que está a greve? Há um esforço unificado da gente buscar as entidades da educação, né? Fazer um movimento unificado. Assim foi no 15M, com a paralisação do 15M, do 30 de março, 15 de março e 30 de março, e agora as entidades estão discutindo um processo de mobilização que, nesse primeiro momento, tem o 13 de agosto como uma paralisação, uma greve geral da educação unificada, né? E estamos discutindo aqui um calendário que, muito provavelmente, diante do que o governo tem colocado, vai caminhar para um processo de greve, né, e de mobilização. Agora, esse é um debate que nós estamos construindo junto às entidades, junto às nossas entidades de base. Então, acho que a gente está caminhando já para ir fechando, né? A Patrícia Lemos mandou algumas perguntas que eu acho que o Toninho até responde agora. Ela pergunta mais diretamente sobre os contratos de verba, né? E sobre a questão da terceirização desses contratos. O meu entendimento da leitura do projeto, a gente está com o projeto aí na mão, fiquei ontem de noite estudando ele. O meu entendimento é que absolutamente tudo pode ser gerido por OS. Ele se refere à pesquisa, ele se refere à administração, então absolutamente tudo, inclusive os contratos terceirizados, mas não é específico os patrimônios, mas não é especificamente isso. Todo o setor de educação pode passar a ser gerido por OS. Então significa que o governo vai pegar o que ele estava fazendo, né, como o Tony colocou, que é a atribuição dele, e deixa para uma organização social, que a gente não tem a menor ideia do que é. Vou reenfatizar que, por muitas vezes, né, o que a gente viu em estados e municípios era uma experiência de estar ligado ao setor privado, obviamente, ter fins lucrativos, sim, apesar do não ser organização social, não ter fins lucrativos, e a milícia, né? Esse é um governo que não consegue deixar claro as suas relações com os setores da milícia, e é extremamente complicado falar disso, mas é importante que se diga, que seja dito, né, que nas experiências estaduais e municipais, e agora no governo federal, a gente tem um governo que tem uma relação também, né, que a gente sempre lembra, né, que o Bolsonaro não explica porque o vizinho dele estava envolvido no assassinato da Marielle, né, entre outras coisas. Então, é importante que se diga, e não está condicionado a um setor, todos os setores da educação. Teve gente que falou, aqui não apareceu como interação, né, mas tinha gente perguntando no Sinasef, é só para as universidades? Para os institutos federais também, para a educação federal, é o que está colocado para a educação federal. E a questão da pergunta da greve, né, acho que é uma boa pergunta. Quando o Toninho fala, é isso, a gente tem um dia de luta, um outro dia de luta marcado, dia 13 de agosto. A gente conseguiu nesses movimentos unificar a educação federal, a educação estadual, a educação municipal. Acho que é fundamental a gente continuar com isso e ter a perspectiva, inclusive, de greve unificada da educação, né? Já tem setores que estão discutindo, acho que o Anderson remeteu
né, as suas bases de discussão de greve, aprovou nesse final de semana. Então, é uma perspectiva que está, sim, colocada, né? E que a gente precisa construir os comitês de mobilização, a gente aponta para a construção de comitês de mobilização em conjunto com os demais setores da educação. Então, procurar as bases do Sinasef, procurar os companheiros do ANDES, os companheiros da FASUB, os companheiros da CNTE, das escolas, o movimento estudantil, né? A gente precisa estar fazendo essas ações articuladas. Tem o dia de luta marcado, a gente vai com o calendário de luta, mas a perspectiva de se aprofundar, os ataques têm se aprofundado, a nossa resposta também vai ter que se aprofundar, também vai ter que ser mais radical, também vai ter que ser mais contundente, e coloca, sim, a perspectiva de mobilização, de greve para nós. É isso. Então, eu queria responder duas questões aqui que estão postas. Primeiro, a do Daniel, que está falando que existe o Daniel Rodrigues, que é um setor dentro das universidades que defende o empreendedorismo, o que significaria para a lógica da universidade isso, e depois sobre a questão da greve e da luta aí, que tem que ser o nosso horizonte, né? A nossa avaliação é que essa perspectiva empreendedora e mercadológica que pauta esse projeto, ele reduz a educação não a um bem, a um patrimônio socialmente construído, né? Mas ele reduz a educação a uma mercadoria, né? Igual você vende celular, você vai vender educação, né? E da mesma maneira que as pessoas escolhem qual é o celular que elas vão comprar, elas também vão escolher qual é a pesquisa e que tipo de incentivo elas vão querer financiar dentro da universidade. Então, a ideia de empreendedorismo, ela é absolutamente excludente, né? Porque ela retira da possibilidade de produção do conhecimento um conjunto de setores, né? Quem vai investir para formar professor para a escola pública, para a escola básica pública? Ainda mais depois da reforma do ensino médio, que as pessoas podem ser contratadas até por notório saber. Então, esse projeto, ele se casa com projetos anteriores, né? Ele se casa com o novo Marco de Ciência e Tecnologia, que foi implementado em 2016. Lá no novo Marco de Ciência e Tecnologia, já estava posto que as instituições públicas de ensino poderiam ceder pessoas e espaços para a iniciativa privada, para as empresas. Então, é um projeto que ele vem sedimentar diferentes ações que focavam na educação como mercadoria e na privatização da universidade pública. Esse projeto, da nossa avaliação, ele é absolutamente antagônico a um projeto de nação. Então, o que esse governo não tem é um projeto de nação, é um projeto de sociedade, é um projeto de soberania. O que esse governo tem é um projeto de subalternização, de ser capacho dos interesses do capital, e por isso ele usa como modelo aquilo que jamais poderia ser modelo para nós, né? Que são algumas experiências de universidades na Europa. Então, é você comparar incomparáveis, né? Comparar desiguais. Então, já mostra bem a lógica da subordinação, bem essa cara de ir para os Estados Unidos e ficar lambendo e agradando o Trump, né? Bem a cara de um país que não quer abrir mão de ser colônia, né? Então, acho que esse projeto é um projeto de subordinação. Desacordos, exatamente. Para nós, não tem outra forma que não seja a forma de lutar, né? Ontem eu falava numa live que a gente também fez, que é muito importante para nós, talvez esse seja o nosso principal desafio. Nós temos um desafio para dentro e um desafio para fora. Para dentro, eu mostrar para os nossos professores, para os técnicos administrativos, para os estudantes, conseguir criar um diálogo mostrando que a universidade pública que nós temos ainda hoje, que os institutos federais que nós temos ainda hoje, eles são uma conquista nossa. Eles são um patrimônio da sociedade. E se a gente olhar para a América Latina, a gente vai ver que a maior parte da América Latina já perdeu esse patrimônio. Eu ontem citava a Argentina, né? As universidades argentinas, que lá, inclusive, o acesso é um acesso muito diferenciado do nosso, um acesso muito mais democrático às instituições públicas de ensino superior, mas, por exemplo, na Argentina, só 17% dos professores são professores de dedicação exclusiva. Isso condena o quê? Isso condena a pesquisa. Isso condena a extensão, né? Isso condena a produção do conhecimento. Porque obriga que o professor tenha mesmo que vender a sua força de trabalho em uma porção de outros lugares. E é isso que eles querem fazer aqui. Isso, inclusive, vai acabar atingindo a carreira, porque isso vai incentivar que os professores queiram abrir mão da dedicação exclusiva para poder ter alguma outra forma de ganho para empreender, através da parceria público-privada, né? Então, para nós é muito importante que a gente internamente se convença que isso é uma ilusão.
E que, na verdade, o que a gente vai ter é uma destruição do público e da possibilidade da produção autônoma de conhecimento. E para fora, qual é o nosso desafio? É mostrar que a educação e que a universidade pública, os institutos, o Cefet, eles não são nossos. E, portanto, eles não têm que ser uma luta só nossa. Tem que ser uma luta da sociedade. O que está em jogo nisso? Está em jogo os hospitais universitários que atendem a população. Está em jogo o serviço de psicologia aplicada que atende a população. Está em jogo as dezenas, as centenas de projetos de extensão que atendem a população mais empobrecida no Brasil todo. É isso que está em jogo. Não está em jogo só quem hoje usufrui da universidade estudando nela. Está em jogo todo o serviço que a universidade pública e os institutos prestam para a comunidade como um todo. Por isso que o chamado é o quê? O chamado é no dia 13 parar esse país. Parar o país em grandes atos em todos os estados em defesa da educação pública. Mas nós, do Antissindicato Nacional, estamos começando o processo de mobilização da nossa base e de discussão da necessidade de construção de uma greve da educação. Daí o nosso desafio de conversar com os companheiros da FASUBRA, do SINASEF, do movimento estudantil, para que a gente possa, de fato, construir os melhores caminhos que demonstram o seguinte: nós não estamos mortos, nós não vamos ficar parados e assistindo esse governo destruir o que a luta de mais de 40 anos construiu. Então, agora, a hora é agora. E se a gente agora não for capaz de resistir, daqui a um tempinho a gente não vai ter mais universidade para defender. Eu acho que a preocupação é coletiva aqui, né? Nós estamos tentando fazer um processo de enfrentamento, mas com uma certa consolidação no movimento. Todas as entidades que têm discutido aqui não querem fazer um movimento pontual ou temporário. Esse governo nos coloca uma estratégia de uma resistência permanente. Portanto, é necessário a gente ter uma estratégia de fato de enfrentamento. É importante a gente convencer os outros atores da educação, que não são só as universidades que estão sendo atacadas, é a educação do Brasil como um todo. E a gente tem feito esse esforço. Amanhã, na sede da FASUBRA, tem uma reunião do setor da educação para discutir um calendário de luta e de enfrentamento. Agora, eu queria fazer um chamado aos companheiros da base, às companheiras da base, e a todas as pessoas que têm a compreensão desse papel da educação no país. É importante que a gente construa nas nossas bases também uma frente de resistência nos estados, um fórum de resistência nos estados, para que a gente possa discutir o nosso enfrentamento nos estados. Porque esse projeto do governo também vai passar pelo parlamento. Então nós precisamos pressionar os parlamentares nos estados. Nós vamos conversar com o nosso deputado no estado para discutir qual é o papel dele aqui para não votar um projeto como esse que vai desmontar a universidade pública. A nossa ação aqui em Brasília, obviamente, é de pressão também dos parlamentares, mas fundamentalmente na base do parlamentar, na sua cidade de origem, é fundamental, é importante que as pessoas e os companheiros da base façam pressão nesses parlamentares. E por último, dizer que nós precisamos extrapolar nossas ações, como o Ebrino colocou. Não é um debate só interno à universidade, é um debate para além da universidade pública, é um debate com aqueles que se utilizam da universidade de serviço público. Que se a gente não conseguir fazer isso, convencer a população, esse governo vai fazer o papel de mostrar para a população a suposta ineficiência da universidade pública e da educação brasileira. Nós não podemos deixar que isso aconteça. A universidade pública brasileira tem um papel fundamental de formação de pensamento, de formação de ideias, de formação de pensadores para tentar resolver os problemas do país, e mais do que isso, tem um papel estratégico para o país. Se a gente não tiver essa compreensão, nós vamos entregar, como a Ebrino colocou, ser subalterno aos Estados Unidos e aos outros países aí da Europa. Dialogando aqui, antes de fazer minhas considerações finais, né, tem o companheiro Paulo e o companheiro Arthur colocaram duas questões. O Paulo fala que já tem uma série de colegas nossos, né, que estão trabalhando na lógica de empreendedorismo, né, seja na universidade, seja no instituto. E, bom, infelizmente a gente tem uma série de pessoas que tiveram aceitação e têm ainda aceitação a essas medidas desse governo, né, a esse governo, que não vem a ameaça que ele representa
para nós, para as nossas vidas, para a nossa perspectiva, para a educação e para o futuro. Acho que é importante que se diga, a gente tem que ter raiva e paciência. A gente vai ter que trabalhar, como diz meu companheiro André, a gente vai ter que trabalhar com os dois o tempo inteiro, raiva e paciência. Paciência para poder ganhar o conjunto dos trabalhadores que a gente precisa dialogar, tanto de dentro do setor da educação, os estudantes, os colegas de trabalho e os outros trabalhadores também, né? A gente tem que fazer esse diálogo com a sociedade, fazer esse diálogo com a nossa classe, nos mais diferentes lugares. Acho que tem sido essa a grande importância das nossas mobilizações, elas abrem porta para esse diálogo, né? E raiva, e enfrentamento mesmo, direcionado principalmente a esse governo, contundência nas ações com esse governo. Aos colegas que acham que vão ficar ricos, acreditaram na fala do ministro, né? Vou empreender para ficar rico, eu queria dizer primeiro que, assim, é uma falta de respeito muito grande quando o governo fala, né, os trabalhadores estão empreendendo e estão ficando ricos. É uma mentira. O que eles estão chamando de empreendedor, como eu comecei falando, é trabalhador precarizado. As pessoas que estão fazendo essas funções é porque estão demitidas, foram demitidas, estão sem emprego formal e aí estão aceitando fazer bico das mais diferentes maneiras para poder manter, para poder sobreviver. Não estão ficando ricos, não. A riqueza está cada vez mais concentrada nesse país e, enfim, é um absurdo falar uma coisa dessa. Você chamar a pessoa de empreendedor, quando na verdade é um trabalho precário, estão fazendo Uber, eu acho que é o melhor dos exemplos. Companheiros trabalhadores do Uber estão fazendo 12 horas de trabalho por dia. E morrendo. Né? Assim, morrendo. Né? Enfim. E não é essa a lógica que a gente quer para nenhum trabalhador e também não é essa a lógica que a gente quer para as nossas condições de trabalho. Assim, me permite uma parte, assim, nós vamos entender também que nós estamos vivendo num mundo, esse conceito do neoliberalismo que coloca na cabeça das pessoas que você é o capital humano, que você precisa produzir, vender para ficar rico, e é bombardeado 24 horas na mídia por isso, né? O capital humano, você tem que empreender, é uma lógica que coloca as pessoas a pensarem que é possível, o patamar de riqueza está ali, o pote de ouro está atrás do arco-íris, né? Então, a paciência revolucionária. Sim, as pessoas estão morrendo e nunca chegam no pote de ouro, nunca chega no pote de ouro, acho que é bem importante falar isso. O Arthur pergunta com relação a isso é FET, Pedro II. Gente, não dá para cair nessa lógica. O governo está tentando dividir os movimentos e a gente não pode cair nessa lógica. Né? Ele anuncia, por exemplo, não vai ter cobrança de mensalidade, vai ter só para pós-graduação. Alguém acredita que se abrir uma porteira, passa para pós-graduação, não vai chegar para todo mundo? Vai chegar para todo mundo. Quando ele fala, está colocado esse projeto para as instituições de ensino superior, alguém acredita que isso não está indo também para as instituições de ensino médio? É uma lógica muito perversa que está colocada para a educação como um todo. Não é à toa que a gente está unificando todos os setores da educação. E não é fácil fazer essa unificação, não é fácil fazer o diálogo com as nossas diferenças. Mas isso é um ataque pesado à educação e colocando todo mundo como necessidade para a gente dialogar e para a gente agir. Então, está colocado para todos os espaços, é perverso, é deste tamanho mesmo. Está colocado para todos os espaços, para todos os setores, para todos os segmentos, e é só junto, fazendo muita mobilização e muita luta que a gente vai conseguir enfrentar. Fechando de fato a minha fala, esse governo tenta colocar uma aparência de invencível. E eu acho que nós, da educação, estamos mostrando bem nas ruas, inclusive, que isso não é verdade. Né? Então, a perspectiva é essa, organizar a luta, comitês de mobilização, dia 13, voltar a fazer atos descentralizados no país inteiro. A gente ouviu em vários espaços que, nessas últimas mobilizações, na minha cidade nunca tinha tido ato e agora teve. E vai ter de novo, e vai ter mais. Que é isso, é o que está colocado para a gente. Eles estão ameaçando a nossa existência e a gente precisa se organizar, se mobilizar e virar o jogo. E é possível. Né? Quando começa o governo Bolsonaro, as pessoas estavam achando que não ia ter resistência, não ia ter enfrentamento, justamente porque ele tem uma aceitação social, ele foi eleito, né, com um percentual considerável. E a gente está mostrando que não é assim. A gente está mostrando que não é do jeito que esse governo queria, a gente está mostrando que tem sim resistência, tem luta. Dia 13 a gente se vê todo mundo na rua e fortalecendo também permanentemente essas mobilizações nos nossos locais de trabalho, que a gente vai precisar. Não é uma corrida curta, não são 100 metros, é uma maratona. Mas eu sou muito mais do nosso time, o nosso lado, e a gente vai continuar mobilizado, organizado, pensando nas nossas várias formas de luta, ato, paralisação, educação na rua e greve.
né, também como uma forma de luta, das muitas formas que a gente tem. Se o governo está nos atacando de todas as maneiras que ele conhece, a gente também vai responder com todas as formas de luta e de mobilização que a gente conhece. Então, para fechar também, e o Cefet e o Pedro II, eles fazem parte na legislação daquilo que se chama Sistema Federal de Ensino. Então, aquilo que for para as universidades vai para o Cefet e para o Pedro II também. Então, ninguém vai ficar fora desse ataque aí, né? É bem importante isso. E, enfim, acho que só para fechar, acho que nós estamos vivendo um momento que a comunidade acadêmica está sendo convocada, assim como a população, a defender esse patrimônio que é a educação pública federal. Nós não temos dúvidas que, se ele for bem sucedido no âmbito federal, ele vai imediatamente ser replicado nas instâncias estaduais e municipais. E por isso é importante também que os segmentos da comunidade acadêmica, das universidades estaduais, das universidades municipais, compreendam que esse ataque é ao conjunto da educação, né? E que, portanto, é necessário que a gente também reaja, como disse a Hortência, reaja agora, né, nesse momento. Então, acho que a convocação que nós vamos fazer para as assembleias de base, para a construção de comitês locais de mobilização, né, para ações conjuntas, a gente espera ter adesão da nossa categoria, adesão da comunidade acadêmica no seu conjunto, para que a gente, de fato, seja capaz de fazer a resistência necessária que esse projeto de destruição da educação superior pública pretende, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. Nós temos uma responsabilidade com o hoje, mas a gente tem uma responsabilidade, sobretudo, com o futuro, para quem espera que esse país seja, de fato, uma nação, né? E queria aqui também falar da ocupação que nós estamos tendo, para finalizar, e fazer uma saudação aos companheiros e companheiras da Unilab, né, que é a nossa universidade, que sofreu uma intervenção do governo federal, suspendendo as cotas para estudantes trans, o que revela bem qual é a perspectiva desse governo, né, para a educação, para a humanidade, para a sociedade. Né? Eu costumo falar que esse governo é contra a maior parte da sociedade, da humanidade, né, que são as mulheres, negros e negras, LGBTs, quilombolas, indígenas. Ele é um governo para poucos, para aqueles que fundaram e colonizaram esse país, para os brancos, homens e ricos, né? Então, de fato, esse não é um governo que interessa a classe trabalhadora. Nós somos juntos com os companheiros e companheiras da Unilab, faremos a resistência conjunta e tudo que for necessário para reverter mais essa interferência do governo federal numa instituição de ensino superior. Eles estão ocuparam a universidade e a gente espera que não sejam retirados, né? Mas uma saudação final às companhias da FASUBRA, fazer a convocatória de todo mundo, dia 13 de agosto, e vamos às ruas, ocupar as ruas, dar uma resposta a esse projeto que foi apresentado ontem, e dizer que nós vamos discutir a nossa mobilização, sim, o nosso enfrentamento vai ser na rua com esse governo. E, acima de tudo, reafirmar que o nosso compromisso com a universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. E que nós queremos fazer um debate aqui do que significa as organizações sociais e as instituições públicas nesse país. Há uma diferença muito grande. Nós precisamos fazer esse debate com a categoria para que entenda que o governo, na verdade, o que está fazendo é transferir o dinheiro público para a iniciativa privada. E precisamos orientar não só os trabalhadores, mas a população da onde está indo o dinheiro desse governo atualmente. Um abraço a todos e vamos continuar na luta. É isso, para fechar, saudar todos os companheiros das nossas categorias, os técnicos administrativos, docentes, movimento estudantil e toda a companheirada que a gente tem se encontrado na rua. A gente volta para os locais de trabalho para fazer mobilização, fazer diálogo, fazer os comitês de mobilização, os fóruns, mas principalmente nos atos de rua, dia 13, todo mundo na luta, a gente se encontra por aí.